Olá, estamos aqui com mais um Por Dentro da Pós, hoje com uma convidada muito especial, professora Helenita, com o tema Além das Páginas, Literatura e Liderança. Que delícia de tema, hein, professora? Realmente é um tema bem interessante, Cláudia, principalmente para gestão de pessoas. Que bacana, né? E gestão de pessoas carece da arte, porque liderar é uma arte. É uma e misturar arte. Literatura e liderança, nos presenteiem com esse tema, então. Então vamos ver o que vamos extrair disso, né, É Cláudia? isso aí. Já vou fazer a primeira pergunta. O que tem a ver literatura com liderança? A literatura e a liderança, elas se conectam por aquela parte de pensamento crítico, de empatia, que é tão importante para o líder, né? Porque o que acontece ali? Ele precisa da compreensão, né, do que está acontecendo ali no seu setor, na sua vida profissional ali, para poder entender e como agir usando a sua criatividade, a sua inteligência emocional, o seu pensamento crítico, e que é indispensável para a vida de um líder com os seus liderados, né? E a literatura suaviza a liderança, professora? Olha, ela pode... Eu não vou te dizer que vai suavizar. Eu vou te dizer que ela pode auxiliar em várias situações, mas suavizar, eu acredito, porque, como eu posso te dizer, o embate do dia a dia, essas coisas vão acontecer. O que pode auxiliar é o jeito que esse líder vê o conflito dentro do seu setor, dentro das relações mesmo interpessoais, né? Então, talvez em cima disso dá uma suavizada, né? Porque aí ele observa tudo e consegue fazer um panorama, vamos dizer assim, do que está acontecendo ali para tomar a decisão mais adequada para aquele momento. Que legal. De que maneira, professora, a ideia de que os livros nos transportam para outros lugares era tradicionalmente entendida e como esses outros lugares podem ser interpretados na atualidade? Cláudia, você lembra de ter ouvido isso que você afirmou, que o livro te transporta para outros lugares? Sim. E o que você pensava nessa época que você ouvia? Era lugares físicos? Eram lugares... Como que era esse lugar? É muito interessante porque eu sempre gostei muito de literatura e eu entendo que o livro leva a gente para vários lugares, né? Lugares internos, lugares que a minha imaginação cria quando o autor descreve determinado lugar, determinada situação. E é justamente isso, porque antes, quando nós éramos mais jovens, quando falavam isso, a gente pensava assim, eu viajo para outros países, para outra cidade, para mundos fictícios, e não esses lugares internos que você comentou. Porque agora, quando a gente conversa sobre isso, a gente viaja internamente também. Então, são as emoções, são os nossos entendimentos, também as vivências, né? Porque tudo a gente compara, quando a gente começa a ler, a gente começa a comparar a nossa vida, né? Tudo que vem à tona. E isso é importante quando nós também falamos sobre a liderança, porque nós vamos trabalhar, quando nós estamos lendo, a literatura, ela traz lá diversos personagens e todos têm vidas diferentes, né? E quando nós lemos, nós entendemos que esse personagem pensa dessa forma, aquele pensa dessa, né? Então, todos os personagens, eles têm uma forma de pensar. E quando nós, como líderes, começamos a entender que passar isso para o nosso dia a dia, então isso fica muito mais tranquilo, porque assim, deixa de ser só a minha visão, tem a visão do outro também.
né? Sim. E isso é importante a gente pensar, porque muitas vezes, claro que a gente ouve, né, muito se debate sobre isso, muito se fala sobre isso, né? Mas quando a gente coloca a literatura de romance mesmo, de conto, de crônica, não é a literatura da área, né? Sim. Que faz bastante diferença, porque já vem um caminho aí, né? Já tem um passo a passo, vamos dizer assim, né? Na literatura, não. Na literatura de contos, de romance, tem que ser tudo muito analisado, porque não está nada direcionado para a área de líderes. Não tá, então, tem que ter uma conexão muito grande ali, né? Sim. Eu acho bastante interessante esse tema e me fez lembrar de um livro que eu li há muitos anos atrás, chamado A Jornada do Herói, do Campbell, que é praticamente um manual, né, de como se deve ser escrito um personagem, né, que ele tem as suas etapas, que ele passa. É um livro muito interessante, inclusive. Aí, quando você fala sobre isso, eu me lembrei de livros que você lê e que você identifica na empresa. Olha, aquela pessoa tem características desse personagem. E muitas vezes a pessoa nem sabe desse personagem porque não leu o livro, né? Então, eu fico imaginando um líder, tanto seus liderados quanto o próprio líder, vendo essa narrativa que podem ser encontrada num romance ou numa literatura qualquer, digamos assim, né? Porque, na verdade, nós repetimos histórias, né, professora? Nós não somos pessoas muito, assim, invencionistas nesse sentido. Inovadoras, né? Inovadoras, né? Até tem, né? Toda história tem o seu aspecto criativo ali, mas a gente segue um roteiro, né? Que foi, inclusive, o que o Campbell identificou. Eu queria saber, professora, qual é a importância do texto romanesco? Romanesco, para quem não sabe, é romance, né? No desenvolvimento da liderança. Quando nós pensamos em romance, porque nós temos gênero, né? O gênero, o romance, ele é amplo, né? Ele tem, geralmente, acima de 100 páginas, vamos dizer assim, né? Tem a crônica, tem contos que são menores, mas em cima do romance, especialmente, a gente consegue observar várias dinâmicas dentro do romance, além das personagens, além da história. Então, assim, o que o autor escreveu, quando ele escreveu, como ele escreveu. Então, tem muita informação entre linhas, né? Que a gente, se só ler por ler, nós vamos entender a história. Mas, quando você lê, analisa, questiona, você vai procurando, você vai encontrando informações, assim, diversas. É muito interessante quando nós paramos para analisar realmente um romance. Dentro da liderança, ele faz a maior diferença. Por quê? Eu vou lhe explicar. Nós temos, é costume nosso colocar estudo de caso, né? Para tudo. Sim. Então, o romance, a gente pode dizer que é um grande estudo de caso, porque ali vão ter personagens diferentes, com propósitos diferentes, com intenções diferentes. Então, assim, é uma diversidade enorme dentro de um romance. E fora ainda o ambiente, né? Onde está ambientado, de que forma foi ambientado, quem está falando, quem é o autor que está falando. Então, tem muita informação que, para um líder sair da caixinha, né? Aquele que só lê o que tem na área, é muito importante, se for pensar assim. Eu estava até pensando assim, sabe, Cláudia, que a gente dá uma volta, aí quando a gente vê, a gente está de volta no mesmo ponto, mas com uma visão diferente, né? Então, começa ali pela vivência da história, do romance ali que você falou, que antes era externo, né? E aí passou para ser interno, quando a gente vai amadurecendo essa leitura. Então,
o que a gente pode imaginar, assim, quando pegar um livro para ler, pensar, eu vou estudar esse caso. Que quem não gosta de ler a literatura, não interessa qual a história, mas procura um autor que mais combina com o teu gênero de leitura, sabe? Procura alguém que fala mais ou menos a tua língua, para você colocar em prática. Vai mudar a sua forma de ver muitas coisas em volta de você. É muito interessante, e por isso que é tão importante o líder usar esses artifícios para desenvolver a sua própria criatividade. Porque trabalhar com pessoas não é uma coisa simples, né? Como o nosso setor, ele envolve pessoas de várias faixas etárias, né? E formações. E né? formações. E pensa o líder para dar conta de tudo isso. Tem, como você diz lá, o que tem 20 anos, que eu não me lembro aquelas nomenclaturas lá, né? 20 anos, nós temos 20 anos, provavelmente entre 20 e 30 anos, 30 e 40 certeza, 40 e 50 certeza, 40 e 50 certeza também, e de 60 a 70 certeza nós temos. Veja que diversidade de pessoas que nós temos ali, cultural, social, tem de tudo ali. Sim. Dentro de um setor, mesmo aqui na Uninter. Sim. Então, tem muita diversidade ali. E para administrar isso tudo, é um grande quebra-cabeças, né? Claro. E a criatividade é indispensável, porque é uma forma que eu falo com você, de repente eu tenho que falar de outra forma com outra pessoa. Sim. Né? Então, isso acho que faz bastante diferença quando o líder é criativo, quando ele consegue administrar todas essas informações. E o romance, ele fornece muitas... ele consegue trabalhar a empatia, consegue trabalhar a parte do pensamento crítico, que a gente já comentou, ou vai comentar daqui para frente. Sim. Tem uma filósofa norte-americana, estadunidense, na verdade, é a Martha Nussbaum. Ela fala sobre a literatura dentro de todas as coisas. Então, assim, é muito interessante, porque ela procura colocar, assim, dentro da vida pública mesmo, sabe? E ela anda por vários lugares dentro do tema, assim, né? Sim. Ela tem 77 anos e é super ativa ainda. E é bem interessante, Cláudia. Ela é rico, é muito rico. A fala dela, assim, sabe? Sim. E o romance, então, eu entendo que a gente consegue colocar, quando a gente fala de liderança, a gente consegue trabalhar como um estudo de caso bem interessante. Sim. Quando você falou dessa autora, eu me lembrei de um livro que se chama O Caminho do Artista. Não sei se você conhece. Ela trabalha em Hollywood como roteirista e ela se sente meio fracassada, assim, porque os roteiros dela não emplacam. E aí ela passa por todo um processo de autoconhecimento e desenvolve o livro porque ela aprende a escrever. Né? Então, nesse livro Caminho dos Artistas, ela ensina a escrever livro, ela ensina a escrever roteiro, porque sim, há uma receita de bolo para isso. E ela ensina a desenvolver a riqueza dos personagens. E aí, aonde eu queria chegar é que, quando um líder ele busca essa questão da leitura, ele enriquece o seu repertório de conhecimento da natureza do outro. Então, quando você pega um livro, por exemplo, do Saramago, do Garcia Marques, do Machado de Assis, claro, né, que descrevem, né, no livro Capitu, é Capitu o nome do livro? Não, Dom Casmurro, é que ficou tanto a personagem Capitu na minha cabeça, mas nesse livro Dom Casmurro, por exemplo, né, ele descreve a Capitu e o Bentinho de tal forma que a gente não tem certeza, não tem um lado definido se a gente vai para esse ou para aquele, a gente
sempre fica em dúvida, porque ele descreve com minúcias de detalhes a personalidade dos personagens. E um líder, por meio da literatura, quando percebe, presta atenção nessa caracterização, digamos assim, é uma caracterização com riqueza do que é humano, né? É isso mesmo, do que é humano, porque de onde esse autor tirou? Da vida, né? Da percepção dele da vida. Sim. Até uma outra, uma fala da Martha Nussbaum, ela fala que a literatura é a forma de ver o mundo com os olhos do outro, né? E isso é importante, porque a nossa visão, ela é muito... né? A gente ainda é muito quadradinho, limitado, né? Uhum. E quando nós começamos a observar como o outro vê o mundo, a gente começa a abrir umas portas, umas janelas, né? E isso em toda a interação, na verdade, né? Mas a literatura traz isso, e ela traz isso com uma riqueza muito grande, né? Porque não é uma história, é um caminho ali que acompanha-se. Sim. Passo a passo aquele personagem, né? E muitas vezes o drama humano, né? O drama que nós estamos enfrentando na empresa, na nossa equipe, seja como gestor, seja como empregado, esse drama já foi vivido por outras pessoas, né? E muitas vezes, onde você menos espera, num bom livro de literatura, você encontra até mesmo uma possibilidade de solução para aquilo que você está vivendo, né? Uma outra forma de enxergar aquele problema. É muito rico isso. Mas, professora, aqui continuando com a penúltima pergunta. De que forma a leitura de narrativas literárias pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico e das habilidades de liderança? A leitura, ela pode estimular esse pensamento crítico quando o leitor analisa, reflete, né? Reflete e questiona. Em cima disso, ele vai criar a empatia, porque ele vai ter, ali naqueles personagens, ele vai ver qual que é o ponto fraco, vamos dizer assim, né? Os pontos de melhoria, como os coaches falam, os pontos de melhoria, os pontos fortes em cada um dos personagens. E aí ele consegue trabalhar essa diversidade dentro da sua equipe, porque além de liderar, ele precisa entender todo aquele contexto que ele vive. Porque quando ele vai ler um livro, ele vai ter um contexto complexo, que dentro desse contexto complexo tem diversos personagens, né? E dentro do setor dele, com certeza, também tem vários... o contexto ali também é diverso. Como a gente comentou ali do nosso setor mesmo, né? É uma vastidão de informação ali, de diversidade, né? De pessoas, né? Então, assim, o que isso vai ajudar? Na comunicação, vai ajudar na empatia, sem dúvida nenhuma, né? Quando chega alguma situação, ele vai parar, ele vai pensar, ele vai chegar numa argumentação mais delicada ou mais incisiva, do jeito que precisa ser verificada aquela situação mesmo, pontual, né? Então, assim, acho que essa riqueza de informações que se pode ter com a literatura é muito grande, porque realmente dá para tirar muitas informações, muitas questões, muitas resoluções, como você falou, né? A solução de alguma situação dentro do próprio romance, porque assim, é tanta coisa ali trabalhado, quando analisa, reflete e questiona, ele consegue juntar tudo e talvez até ter uma posição mais criativa, sair daquela limitação dele, porque assim, eu vi que tal coisa, vai juntando aquelas informações todas e
vai trabalhando a sua visão estratégica, vai trabalhando a sua empatia com todos os que estão à sua volta. Então, assim, não é que ele vai ser o salvador da pátria, não é, porque ele vai ter que ter as posições firmes dele, mas ele vai saber como ser, como argumentar, como colocar isso. A comunicação eficaz que você até comentou, né? Sim. Isso é indispensável. E a literatura, ela oferta isso muito dentro dos romances, dentro das crônicas e também dos contos, né? Sim. Eu estou falando mais de romance porque eu gosto mais de romance. Sim, entendo. Mas, na verdade, quando você tem contato com uma leitura de qualidade, né? Uma leitura de uma pessoa que tem uma bagagem ali de contribuição para aquilo que você está lendo, né? Você acaba tendo insights, né? Você acaba tendo... E muitas vezes você está lendo algo aparentemente bobinho no Instagram e você tem um insight. É, né? Bem isso mesmo, né? A leitura, ela tem essa capacidade, né, de nos tirar, assim, do nada, assim, dar aquela chacoalhadinha, né? E sem contar que quando nós lemos, né, nós estamos falando de literatura mesmo, né, professora Helenita? Nós aumentamos todo o nosso repertório, né? Isso mesmo. De autoconhecimento, de argumentação, de escrita, né? A leitura, ela é muito dignificante para o cérebro, né? Tanto que para os idosos é estimulado a leitura, porque a leitura ela aciona camadas do cérebro que elas entram em desuso. Então, quando você lê, você vai criando a história na sua cabeça, aquilo vai contribuindo até mesmo para a sua saúde mental, né? Muitas vezes a leitura também nos chama para pesquisa. É verdade. Né? Você está lendo lá, opa, isso aqui... eu não entendi muito bem. Ou então, assim, o que essa pessoa quer falar com isso? E você vai pesquisar. Aí você pesquisa quem é esse autor, em que momento ele escreveu. Então, tudo isso gera conhecimentos diversos, né? Não é uma coisa que fechadinha, como a gente... muitas vezes, na área de negócios, a gente é assim, né? As coisas de negócio. Não. Essa parte da literatura, ela é bem importante mesmo para essa criatividade, para começar a mexer, assim, para sair da mesmice, vamos dizer assim, né? E para possibilitar ao cérebro que ele enxergue aquele problema de um outro lugar. Isso, de uma outra forma. Porque é assim que as soluções acabam saindo, não é você ficar só fixo naquele seu mundo, naquele seu meio, né? Muitas vezes quando você sai, vai fazer algo que não teria, ou ler algo que não teria nada a ver com a sua área de profissão, né? Atuação, vem o grande insight. Professora, estamos caminhando para a nossa última pergunta desse tema tão bacana e tão, assim, leve e, ao mesmo tempo, já trazendo insights aí para os nossos participantes, né? Quais principais insights, falando neles, podemos destacar na nossa conversa sobre literatura e liderança, especialmente no que diz respeito à gestão de pessoas e liderança organizacional? Então, Cláudia, nós podemos dizer, então, que a literatura é uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento e para a formação, né, do leitor, não, neste caso é do líder, e também essa visão que não é só para quem está se formando. A gente precisa o tempo todo entrar nesse desenvolvimento, né? Então, assim, quem é líder há muito tempo, começa a dar uma lidinha, né? Começa a ver onde você consegue se adaptar melhor, porque também não adianta pegar qualquer romance e depois não entender e ainda bloquear outros, né? Exato. Então, procure um romance, uma história que você queira realmente ler e vá procurando dentro dessa história esses pontos, sabe? A divergência dos personagens, essa luta pelo poder, tudo isso faz a maior diferença quando está no dia a dia. Então, eu digo assim que é
uma poderosa ferramenta para quem está nesta posição de liderança e também para quem deseja, né? E não é uma coisa que vem assim do dia para a noite, não é só insight, é um trabalho, muitas vezes de formiguinha mesmo, sabe? Você lê um, você lê dois, porque até você se acostumar... Criar o hábito. Isso, criar o hábito e se acostumar a analisar, porque às vezes a gente lê por ler. E não é isso, a gente precisa ler, pensar, refletir, né? E questionar também. Até onde isso aqui eu poderia usar? Ou até onde isso aqui chega? Então, eu acredito que, resumindo, Cláudia, a literatura é uma poderosa ferramenta. Ler é tudo de bom. Isso mesmo. Né? Ler é tudo de bom. Ainda temos muitos leitores, né? Mas precisamos de mais leitores. Eu acredito que a literatura mesmo, assim, aquela literatura que a gente conhece, ela está sendo deixada um pouquinho de lado para as literaturas mais imediatas, né? Sim. Eu quero resultado para hoje. Uhum. Eu não quero formar mais o meu pensamento. Sim. E não é. A gente precisa começar a trabalhar. Você pode ler, claro. Você quer um resultado para hoje? Leia, então. Mas não deixe de ler um romance. Não é um romance amoroso que a gente está falando. É um gênero. Sim. Você pega uma história e vai trabalhando essa história dentro de você. Vai mudar completamente o teu jeito de ver essa história, vai mudar a sua vida em volta também. Muda a perspectiva, né? Muda, porque você vai ver outras perspectivas humanas ali, outras vivências. Sim. Que um personagem dentro de uma história, ela pode ser ficção, mas ela tem um fundinho de humano aquilo ali, porque veio de uma cabeça humana, né? Veio um pensamento, ela tem uma ligação. Então, eu, particularmente, eu estou apaixonada pela literatura. Sim. E trabalhando para não deixar isso cair em desuso. E crescendo muito com isso. Isso Imagina. A leitura e a literatura... Uma das coisas que mais tem que mais incrementa vocabulário na gente, professora, estava lendo esses dias sobre isso, é a literatura. Sim. Porque sem ler você não tem vocabulário, fogem as palavras, você acaba falando coisas de uma maneira mais reduzida. Agora, quando você tem literatura, quando você está inspirado, não precisa decorar livros, né? Mas quando você está inspirado numa boa história, automaticamente as palavras vêm. Eu me lembro que uma época eu estava muito fascinada por Clarice Lispector. Então, eu estava lendo ela assim... às vezes, terminava o livro, eu voltava e lia tudo de novo. E aí eu estava em conversa com amigos, com colegas do trabalho, quando eu estava falando coisas que eu pensava, nossa, isso Clarice diria, isso Clarice escreveu, né? E eu me achando até assim, nossa, estou copiando Clarice. Mas não, é porque o cérebro da gente fica tomado, fica cheio dessas boas palavras que um livro nos traz, né? E a gente costuma fazer, né, essas ligações, né? Você falou ali do Dom Casmurro, aí você falou, esqueci até o Capitu. Aí eu já lembrei que tem um roteiro Capitu, que é um livro também, que é da Lígia Fagundes Telles. Então, assim, para você ver, sabe, a gente acaba fazendo ligações sobre tudo dentro de né, dentro da nossa vida mesmo ali. Sim. Você vai ligando as informações e... Sim. E é uma poderosa ferramenta. Só temos a agradecer esse tema tão bacana, não é? Convidamos a professora a vir mais vezes, se puder falar sobre este tema. Agradeço a sua presença, a sua audiência. Um grande abraço e até o próximo programa.
programa produzido e transmitido pela TV Profissão.